evangelis.com.br. Hoje eu quero conversar com você sobre o texto que está em Mateus 8, de 1 a 4, que trata sobre o leproso purificado. Hoje eu quero falar para você que pode estar se sentindo aparentemente rejeitado, alguém que não tenha ninguém que se preocupe com você. Talvez você esteja pensando que o seu problema, a situação em que você se encontra, não tem jeito, não tem solução para você. Talvez você esteja pensando até em fazer uma bobagem, mas Deus tem uma palavra para você nesse dia. Deus quer que você entenda que Jesus te ama, que Jesus quer o melhor para você. Vamos ler o texto bíblico e acompanhe comigo este estudo. Diz o seguinte a palavra de Deus: E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Bom, Jesus aqui, neste momento, está falando com um leproso. Se você já leu o Antigo Testamento, especialmente o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, você vai ver lá em livros como Deuteronômio, por exemplo, leis sobre os leprosos. Os leprosos eram pessoas que ficavam fora da sociedade. Por quê? Porque aquela doença era uma doença extremamente contagiosa que fazia com que pedaços do corpo se soltassem das pessoas. Então, a aparência de um leproso e a própria consequência daquela doença era tão grave que justificava, sim, que as pessoas fossem reclusas, um tipo de quarentena, né? As pessoas ficavam em quarentena fora da cidade, só que como a lepra não tinha doença, essa quarentena não durava, sei lá, 40 dias. Ela durava por toda a vida daquela pessoa. Aquela pessoa ficava separada por toda a vida, sem muito contato com a sociedade. As pessoas não queriam chegar perto deles. Os sacerdotes, especialmente, não chegavam perto daquelas pessoas. E aquelas pessoas provavelmente se sentiam muito tristes e muito contrariadas, embora soubessem que era necessário aquilo. Assim como talvez você ou algum amigo seu hoje esteja pensando que o que ele passa não tem jeito, o que você passa não tem jeito. Pode ser para os homens, mas para Jesus tem jeito. Para Jesus, há uma forma de mudar a sua vida, há uma forma de transformar a sua vida, porque o poder de Jesus nos purifica. Nesse texto, nós vemos que esse leproso, um homem que, segundo a lei, era considerado imundo, né, impuro, ele chegou para Jesus e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus disse: Quero ser limpo. Isso nos prova que o poder de Jesus nos purifica, porque aquele homem foi purificado imediatamente pelo poder que há em Jesus Cristo. E é interessante que esse homem foi purificado por algumas características marcantes e por algumas características também de Jesus nesse milagre aqui. Primeira coisa, esse homem foi purificado pela sua humildade. Não adianta a pessoa entender que está errada, que tem uma vida que precisa de transformação, que precisa se encontrar com Jesus, mas não tem, e se essa pessoa não tem humildade de chegar até Jesus. Eu creio que você que está me ouvindo tenha a humildade de chegar até Jesus porque está ouvindo essa mensagem, está ouvindo essa pregação. E esse homem, no meio de uma grande multidão, ele teve humildade de chegar até Jesus, passando por todas aquelas pessoas, mesmo que todos olhassem enviesado para ele e que nem sequer chegassem perto dele. Ele ainda assim teve humildade de encarar até humilhação para chegar perto de Jesus. Eu digo para você, meu amigo, se você tem medo de ser humilhado, se você está numa situação difícil, se a sua situação realmente não tem jeito para os homens, humilhe-se perante Jesus, que Jesus vai te atender, Jesus vai te ouvir e Jesus vai tocar em você.
Outra coisa interessante é que essa pessoa era invisível na multidão. Aquela multidão não queria olhar para ele. Talvez você esteja hoje também invisível na multidão. As pessoas não percebam você, não percebam sua necessidade, não percebam que você precisa de atenção, você precisa de cuidado. Talvez não percebam isso, mas Jesus percebe. Por mais que os outros não percebam e até olhem, não quero assunto com ele porque ou com ela, porque essa pessoa não é uma pessoa agradável, não é uma pessoa divertida, é uma pessoa triste, é uma pessoa com problemas. Talvez estejam se afastando de você, assim como se afastaram daquele leproso. E a multidão se afasta mesmo. Mas Jesus não se afasta. Veja que quando ele chegou, adorou a Jesus, dizendo: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. Quando diz que ele adorou a Jesus, diz que ele chegou perto de Jesus e fez uma manifestação muito clara para que todos vissem que ele sabia quem era Jesus. Ele adorou a Jesus. Adorar somente a Deus. E o povo de Israel sabia disso e via que aquilo era uma situação singular. E ele foi tão humilde, que mesmo sendo rejeitado entre todos os homens, ele teve a coragem e a humildade de caminhar por aquela multidão, mesmo que abrisse espaço para se afastarem dele, se prostrou perante Jesus e o adorou. Então eu quero dizer para você que pela humildade você pode encontrar a Jesus, se prostrar perante ele e o adorar neste momento e pedir a salvação que está em Cristo, mesmo que você seja invisível na multidão. Ainda podemos dizer que essa purificação, essa pureza nesse leproso era algo inacreditável. Não havia cura para a lepra, seria impossível, talvez, aquele homem ser curado se não fosse pela ação de Jesus. Aliás, talvez não, com certeza, aquele homem não seria curado sem o milagre de Deus naquela época. E o que aconteceu, mesmo parecendo tudo impossível, mesmo parecendo que a purificação fosse impossível, mesmo que a purificação parecesse inacreditável, aquele homem foi e se humilhou perante Jesus. Se disserem para você, olha, para você não tem jeito, não há jeito para você, deixa isso, abandona tudo, não faça isso. Siga Jesus, humilhe-se perante Jesus, porque a purificação inacreditável da sua alma, aqueles que são incrédulos, que não acreditam que você pode mudar com Jesus, eles vão ver o milagre de Deus na sua vida. Portanto, aceite a Jesus e entregue-se a Jesus para ouvir e ver essa purificação maravilhosa. Talvez não seja uma purificação de uma lepra, mas pode ser a purificação de um pecado que você esteja passando, a purificação de uma dor espiritual pela qual você esteja passando. E para isso você precisa se humilhar perante Jesus. Outra coisa que podemos ver é que o poder de Jesus nos purifica pela vontade do Filho, ou seja, pela vontade de Deus Filho, de Jesus Cristo. Jesus, ele quer te purificar. Jesus não está rejeitando te purificar. Ele está esperando que você vá até ele. Ele já ofereceu a sua vida por você. E ele está esperando que você vá até ele e que você o invoque, que você o procure. Veja o que nos diz o versículo 2 e 3. Eis que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Ou seja, ele se humilhou a Jesus. E no versículo 3 diz o seguinte: e Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. Ou seja, Jesus quer que você seja purificado, não importa o seu pecado, não importa a sua situação. Jesus quer purificar você, e a maior purificação é a purificação da alma, que Jesus nos livra do pecado, nos limpa e nos leva para o céu, para a glória dele, já neste mundo, porque podemos ter certeza de que nos encontraremos com o Senhor se nos arrependemos de nossos pecados aqui. É interessante que Jesus, ele está preocupado até com os intocáveis. Num certo país, da Índia, por exemplo, tem uma casta de pessoas chamada de intocáveis, que as pessoas não se aproximam delas porque elas são de outra classe social.
e simplesmente por pertencerem a uma outra classe social, essas pessoas são consideradas impuras para os outros. Não tem doença nenhuma, não tem nada, mas são consideradas impuras. E por mais que ninguém queira tocar em você, chegar perto de você, te dar um abraço, reconhecer o seu valor e te ajudar a levantar, Jesus está pronto para levantar você. E neste momento, nesta hora, você que está ouvindo esta pregação, Jesus está pegando você pela mão. Tem aquela ilustração que diz que a pessoa caminhava pela areia e via dois rastros, o dela e o de Jesus. Em um certo momento, ela olhou para trás e só viu um par de rastros, né? E um par de pegadas. E quando ela perguntou, Senhor, quando eu vejo suas horas mais difíceis, onde eu só tinha uma pegada, e Jesus diz, nessas horas eu estava carregando você. Não eram os seus pés, eram os meus. E Jesus, nessa hora, quer tomar você nos braços, mesmo que você seja um intocável para a grande multidão, para as pessoas que te conhecem, para as pessoas que estão cercando você, saiba que Jesus está tomando você nos braços agora. E é interessante que quando Jesus diz que ele quer tomar nos braços e que ele quer purificar, essa purificação é imediata. Veja o que diz o versículo 3, a parte final. E logo ficou purificado da lepra. Ou seja qual for o problema pelo qual você esteja passando, seja qual for o pecado que esteja te atormentando, seja qual for o demônio que esteja oprimindo a sua vida, saiba que a salvação em Jesus, o que Jesus faz é imediato. Então, se você aceita ele agora, ele faz agora na sua vida. Aceite a Jesus como seu Salvador, porque ele vai transformar a sua vida de imediato. Você se tornará de uma pessoa triste, de um intocável, de uma pessoa invisível na multidão, em um servo de Deus imediatamente, porque Jesus tem todo o poder para isso, não importa o que digam os homens maus. E é interessante também que o poder de Jesus nos purifica para testemunhar. O versículo 4 diz o que Jesus contou para aquele homem, pediu para aquele homem. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta porque Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Curioso é que Jesus manda que aquele homem se apresente ao sacerdote. O sacerdote talvez fosse a última pessoa que queria ver um leproso na frente, porque era uma pessoa que estava assistindo no templo e que queria ter pureza, digamos assim, ritual para estar trabalhando no templo. Entretanto, aqueles sacerdotes não eram verdadeiros. Aqueles sacerdotes não aceitavam Jesus, não reconheciam Jesus como Salvador. E por isso Jesus mandou aquele leproso lá, para que aqueles homens arrogantes, infiéis, por mais que parecessem as melhores pessoas do mundo, reconhecessem que Jesus é maior do que tudo, que Jesus é maior do que qualquer dificuldade. Não importa quão grande é a pessoa que de repente te ofende, te oprime, quão grande é o grupo que de repente não gosta de você, quão grande é a sua condenação perante os homens. Jesus vai te transformar, vai te purificar se você humildemente aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida totalmente. Jesus vai te purificar agora do seu pecado e você aparecerá um dia na frente dessas pessoas como testemunho vivo da graça de Deus. E é importante que Jesus diz para você fazer isso conforme a palavra de Deus. Está aqui que ele manda apresentar a oferta que Moisés determinou. Jesus diz, vai lá e apresenta aqueles homens, apresenta aquelas pessoas o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz. Então você hoje está sendo transformado, se você aceitou Jesus, para encontrar a Jesus e levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que ainda não o conhecem. E você levando a palavra de Deus, você estará fazendo a vontade do Pai e mostrando para aqueles homens que Jesus te transformou. Jesus transforma pessoas que antes não tinham esperança, em pessoas que anunciam a palavra de Deus, que anunciam o Evangelho, que anunciam a verdadeira esperança em Cristo Jesus. Eu quero que você hoje se levante de onde você está, se for um lugar triste,
e levante e anuncie e glorifique a Deus e fale com Ele, ajoelhe-se agora e fale a Jesus, clame a Jesus e peça para Ele salvar a sua vida, porque Jesus está aí do seu lado, Ele quer carregá-lo no braço, Ele está tocando em você, basta apenas você ouvi-lo. Ore a Jesus comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa essa vida que está ao alcance dessa pregação, que ela possa encontrar Jesus nesse dia e que possa, Senhor, poder ser transformada agora, para que possa ter o toque do seu Santo Espírito no seu coração para transformá-la eternamente, Senhor. E que ela se torne de uma pessoa triste, perdida, acabrunhada. Se torne, Senhor, em servo teu, testemunha tua, hoje e sempre. Amém. Então essa foi a mensagem de hoje. Desejo muito que essa mensagem tenha tocado o teu coração e que você tenha encontrado a Jesus hoje e que neste dia Jesus faça transformação em muitas vidas. Amém.